Antigamente, na época do primeiro computador da Apple, se eu estivesse em outro lugar que não fosse o Vale do Silício, eu provavelmente não teria feito o que acabei fazendo. O Vale do Silício criou invenções extraordinárias que mudaram o modo com que nós vivemos. Existe uma magia cultural aqui que faz o Vale do Silício funcionar. É uma ideia, uma nova invenção, um modo de vida. É o Vale do Silício. Ele fica ao sul de São Francisco. Tem apenas 50 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Mas o impacto do que foi criado aqui vai além de qualquer medida. Como isso aconteceu? E por que aconteceu aqui? É todo um ecossistema. Essa região inteira é uma grande incubadora ou aceleradora. Existem muitos fatores nesse lugar que permitem que uma pessoa pronta para aproveitar uma oportunidade faça isso. Pessoas como os fundadores da Hewlett-Packard e da Intel, da Apple e do Facebook. São pessoas que fizeram coisas incríveis, mas elas fizeram essas coisas graças ao ambiente rico em recursos em que elas se encontravam. A peculiaridade do Vale do Silício é ser um ecossistema tecnológico. Os recursos estão aqui, bem como a ethos da criatividade, da criação e da invenção. Está tudo aqui. Vale do Silício. Ingrediente secreto. Do Texas ao Colorado. De Israel à Índia. Da Coreia à China. Dezenas de centros tecnológicos tentam imitar o Vale do Silício. Mas aqui há algo singular. É um caldeirão cultural de engenheiros e empresários que não existe em nenhum outro lugar. E o fato de que estas pessoas estão a um contato de distância uma das outras é a razão do sucesso. Quando eu converso com os visitantes, as perguntas que eu mais ouço podem ser resumidas como: qual é o ingrediente secreto? E a minha resposta é de que, com o tempo, nós criamos um ambiente muito favorável. Aqui, as pessoas capazes de inovar estão todas juntas no mesmo lugar. Muitas coisas importantes que acontecem na startup são fruto de pura coincidência, como o Facebook. O Zuckerberg vinha andando pela rua e encontrou o Sean Parker, por acaso, na calçada, porque o Sean Parker tinha sido expulso da casa da namorada. É 2004 e Parker, de apenas 24 anos, é tido como um visionário. Ele é o cofundador do Napster, o famoso site que dava músicas de graça. Bem relacionado no Vale, ele conhece as pessoas certas que o ambicioso aluno de Harvard precisa conhecer. O Mark Zuckerberg começou o Facebook em Boston, mas ele se mudou para o Vale do Silício por quê? Para ter acesso ao talento. O Zuckerberg veio para cá com uma ideia vaga de que o Vale do Silício era o lugar certo. E o Parker já estava aqui porque ele já sabia que o Vale do Silício era o lugar certo. E por causa disso, eles acabaram se encontrando. Parker encorajou Zuckerberg a não voltar a Harvard, o ajudou a abrir uma conta corrente e o apresentou a pessoas com o conhecimento e o dinheiro de que ele precisava. Eles puderam aproveitar todo o ecossistema. Todas essas pessoas trouxeram seus contatos e relacionamentos para ajudar o Facebook a crescer o mais rápido possível. Sem esse ecossistema que não existe em Boston, o Facebook não teria crescido tão rápido. O Vale do Silício é como um ambiente favorável a novas ideias com todas essas pessoas juntas. É como estar em um lugar onde todos fazem parte de um projeto maior. Mas na década de 1950, o vale anteriormente chamado de Vale de Santa Clara era conhecido por algo bem diferente: a vasta quantidade de pomares. Pro lado que você olhasse, por vários quilômetros, só tinha pomares de cereja, damasco e ameixa. Era um lugar muito bonito. Em qualquer lugar do mundo, as ameixas Sunsuite contribuem para a alegria e a saúde de todos.
Mas, gradualmente, o vale se transformou. A terra foi convertida para um uso mais lucrativo. Indústrias da Guerra Fria, como mísseis e aviação. Existem muitas oportunidades industriais no Vale de Santa Clara. E para construir todos estes equipamentos, as companhias trouxeram milhares de engenheiros cujo entusiasmo por fabricar coisas provou ser contagioso. Especialmente para seus filhos, alguns dos quais estão prestes a sacudir o mundo. Muitas crianças no meu quarteirão, talvez metade delas, são filhos de engenheiros. Meu pai é engenheiro elétrico e um dia ele me levou para o trabalho. Eu gostei do que ele fazia e pensei, nossa, eu queria ser engenheiro um dia. E eu descobri uma revista que estava no armário da sala, com um artigo explicando como os números nos computadores são feitos de uns e zeros e como era possível adicionar e subtrair do mesmo jeito que a gente faz com os nossos números. Então eu pratiquei no papel e disse, nossa, eu sei fazer isso. E eu pensei comigo mesmo, quando ainda era bem novo, computadores vão ser a coisa mais incrível da minha vida. Eles vão ser a minha paixão. Para fazer seu próprio computador, Wozniak precisa de pequenos componentes eletrônicos chamados transistores, que funcionam como amplificadores ou interruptores, mas eles não são baratos. Ele acaba recebendo ajuda do míssil Polaris, que depende de transistores e é produzido na fábrica da Lockheed, onde seu pai trabalha. Meu pai tinha contatos nas companhias do Vale e recebeu uma doação de 400 transistores com defeitos estéticos. Peças que permitiram que o precoce estudante do 8º ano começasse. E se eu não estivesse no Vale do Silício, isso não teria acontecido. Eu estaria lendo sobre isso nas revistas, talvez estudando sobre isso, ou até sabendo como fazer. Mas eu estava bem próximo da fonte. Um amigo de Wozniak, da cidade próxima de Los Altos, Steve Jobs, também aprendeu eletrônica com seu pai, Paul Jobs, um mecânico. Jobs passava o tempo livre com Wozniak, falando sobre seu assunto preferido, computadores. Em 1975, eles entraram para o Homebrew Computer Club, um imã para viciados em eletrônica. O Vale era tão rico em engenharia, especialmente aeroespacial naquela época, que podia surgir um clube onde as pessoas construíam computadores por hobby, usando a tecnologia das empresas em torno delas. Para saber o que vai rolar daqui 5 anos, a gente não olha o quadro geral. A gente tem que olhar para as bordas. E nas bordas, em 1975, estava o Homebrew Computer Club. Todos que se interessavam por fazer computadores se reuniam lá. E eu e o Oz sempre fazíamos as coisas mais legais. No clube, Wozniak apresenta um computador que criou. Ele e Jobs logo batizariam de Apple I. Olha, com o computador do Oz, o Jobs viu a oportunidade de tornar isso acessível para muitas pessoas, por um preço baixo. Ele disse, vamos fazer um monte desses, isso ia permitir que as pessoas finalmente tivessem seus próprios computadores. O computador automático digital é uma ferramenta impressionante. Com muitas formas e tamanhos, ele é capaz de fazer quase tudo. Na época, a própria palavra computador evocava o mundo frio e distante do governo, das corporações e do exército. Mas Jobs e Wozniak são filhos da contracultura que floresce na cidade próxima de São Francisco. Um movimento que se rebela contra o uso atual da tecnologia. Eu queria fazer parte da revolução. A própria palavra revolução me afetava profundamente. Eu simplesmente queria mudar aquele mundo horrível da época da Guerra do Vietnã e tudo mais. Eu queria fazer parte daquilo. Esse foi um dos motivos para eu fazer meu computador. Eu queria ajudar a revolução. Essa promessa da contracultura de transformar o mundo em um lugar melhor é muito forte aqui. E isso está ligado à tecnologia de uma forma muito intrínseca. A ideia da contracultura radical era pôr um computador na mesa de cada um. Ter um computador em casa. O sistema não teria um, você teria um. Isso foi um pensamento radical e revolucionário. A ideia é que computadores podem ser uma ferramenta de libertação. Muita gente estava atrás de meios de expandir a mente, expandir o modo de olhar para o mundo. Pessoalmente, Steve Jobs adere ao Zen budismo. Ouve Bob Dylan.
e acha que sua vida mudou graças ao LSD. Eu não me lembro de onde veio esse assunto, mas uma hora ele virou para mim e disse: olha, LSD foi uma das 2 ou 3 coisas mais importantes que eu já vivenciei. Experiências não tradicionais me ajudaram muito a fazer o que eu tentei fazer nos últimos 10 anos. Fazer um mochilão pelo país, ou atravessar o Canadá de bicicleta, ou ainda visitar os Himalaias, ou meditar em um monastério em Kyoto. Inspirados por estas novas formas de pensar, em 1976, Jobs e Wozniak fundam a companhia cuja criação um dia mudará bilhões de vidas. Então, eles fundaram a Apple Computer e se instalaram na garagem do pai do Jobs. E eu fui trabalhar lá. A gente ia fazer computadores e vender para quem quisesse um. Logo, uma loja de hobbies local encomendou 50 Apples One. E eles foram feitos em uma garagem. Uma tradição do Vale do Silício que data da década de 30, quando Bill Hewlett e David Packard iniciaram experimentos em sua garagem em Palo Alto. Eu acho que o mundo moderno começou bem ali, naquela casinha humilde. Uma casa que logo daria origem a uma das companhias mais lendárias e duradouras na história do Vale do Silício. Salas de meditação, cabeleireiros, academias, refeições gratuitas e stock options. Com todas essas vantagens e ofertas, empresas no Vale do Silício são projetadas para manter os funcionários felizes. Eles dão almoço grátis, janta grátis, transporte grátis, lavanderia grátis, cortes de cabelo, dentista, tudo de graça. Fica aqui, não vai embora. O típico ambiente de trabalho do Vale do Silício, sedutor, mas exigente, foi crucial para seu sucesso. E estas características começaram a surgir na época em que o Vale estava começando a abranger eletrônicos. Muitas coisas que a gente vê no Vale do Silício hoje, como na Google, em que você pode levar seu cachorro para o escritório, a cantina tem comida grátis, por exemplo, é tudo basicamente uma imitação do método HP. O método Hewlett-Packard, uma filosofia de administração de empresas que reflete as crenças dos fundadores da gigante tecnológica, David Packard e William Hewlett. A Hewlett-Packard foi a companhia que fundou o Vale como nós conhecemos hoje, porque ela começou numa garagem, fabricava produtos eletrônicos, se tornou uma empresa gigantesca, redefiniu o tratamento dos funcionários e teve tantas inovações na equipe quanto inovações tecnológicas. A odisseia da HP começa em 1938, quando o professor de engenharia da Universidade de Stanford, Fred Terman, faz uma proposta a 2 ex-alunos. O Terman disse: eu posso financiar com $500. Vamos lá? Aí os 2 alunos fundaram a empresa na garagem do David Packard. E eles não tinham um primeiro produto em mente. Você já imaginou os futuros produtos? Não, de forma alguma. Nosso maior objetivo era produzir algo que fizesse o dinheiro entrar. Nós tentamos todo tipo de coisa. Tentamos produzir aparelhos elétricos que ajudavam a perder peso, um afinador de gaitas, controles de ar-condicionado. Finalmente, eles produzem um aparelho chamado oscilador de áudio. Acho que a melhor maneira de mostrar isso é ligando. Você pode ouvir como é. Ele produz um som variável. Isso é só parte do alcance. Seu primeiro grande cliente é o Walt Disney, que compra 8 osciladores para seu filme Fantasia. Engenheiros os utilizam como afinadores eletrônicos para garantir que o filme soe exatamente como deve nos cinemas. E a HP decola. Ela começa a produzir todo tipo de eletrônico. Geradores de micro-ondas, osciloscópios, computadores e calculadoras, como o HP 35, apresentada em 1972. A primeira calculadora científica portátil. Um dos jovens engenheiros que trabalhou na calculadora antes de fundar a Apple foi Steve Wozniak. No começo, a calculadora custava $400, a HP 35. Hoje, isso dá uns $2.000 no mínimo. 5 anos depois, nenhum cientista ou engenheiro queria mais uma régua de cálculo de $10. Por que ela fez sucesso? Porque Bill Hewlett queria ter uma. Mesmo que ele perdesse dinheiro, eles previam que só iam vender umas 5.000 e ficariam no prejuízo. Hewlett estava redondamente enganado. Ao todo,
a HP consegue vender mais de 300 mil calculadoras. Era a companhia mais inovadora do mundo na época. A Hewlett-Packard foi, com certeza, a companhia mais inventiva da época também. Horários flexíveis, stock options, participação nos lucros, happy hour de sexta-feira. Tudo isso foi criado pela Hewlett-Packard. Nós respeitamos as pessoas. Nosso sucesso vai depender de quão bem as pessoas trabalharem. Elas merecem uma parcela dos lucros. Hewlett e Packard tratavam bem os funcionários. Eles nem se importavam se alguns deixassem a HP por outras companhias. O Bill me disse, tudo bem mudar de emprego. Mobilidade é uma coisa muito boa. É assim que o conhecimento se espalha. Tudo bem mudar de emprego. Ele também disse, tudo bem falhar. Não é sempre, é claro, mas tudo bem falhar. Eu acho que essa atitude existia desde o começo. Podíamos experimentar, tentar coisas novas. E se não desse certo, tentar outra coisa, começar de novo. Estas novas atitudes empresariais inspiram pessoas no Vale. Entre elas, um grupo de 8 cientistas e engenheiros que, em 1957, criam a próxima companhia lendária na história do Vale. Uma queria levar o Vale à Era do Silício e inspirar a criatividade de muitas gerações futuras. O Vale do Silício poderia nunca ter surgido se não fosse pela Hewlett-Packard. Mas o Vale de hoje deve ainda mais a uma companhia menos conhecida, Fairchild Semiconductor. Ela levou à criação de dezenas de outras companhias que hoje valem mais de 2 trilhões de dólares e empregam cerca de 800 mil pessoas. Companhias conhecidas como Fairchildren. O Vale foi conhecido desde o início de sua história pelas uniões de indivíduos que criaram grandes companhias e depois se separaram. E cada um vai para um lado diferente. Assim, um bom exemplo para esse fenômeno é a Fairchild. A Fairchild é fundada em 1957 por 8 cientistas e engenheiros que trabalham em uma empresa de eletrônicos do Vale, comandada pelo co-inventor do transistor, William Shockley. Mas ele é um chefe insuportável, paranoico e rude. Então, os 8 decidem se demitir e fundar uma concorrente. Um membro do grupo emerge como líder e acaba se tornando o diretor-geral. Robert Noyce, um físico que demonstra um talento nato nos negócios, especialmente para encorajar inovação. O Noyce era o chefe ideal de se ter. Ele te dava uma responsabilidade, te deixava fazer o que quisesse. Ele tinha muitos lados diferentes, mas era capaz de olhar para o universo e dizer, é assim que as coisas funcionam. E como elas vão funcionar no futuro, foi um dos poucos visionários de verdade que eu conheci. Sob a liderança de Noyce, a Fairchild acumula uma série de inovações. Primeiro, ela resolve um problema que atormentava as novas indústrias: como fazer transistores de silício de forma barata e eficaz. Em 1959, a Fairchild apresenta o processo planar, que basicamente fabrica transistores a partir de finos wafers de silício. O transistor é um dispositivo realmente extraordinário. Então a Fairchild tinha um processo patenteado que acabou revolucionando o modo como os semicondutores seriam fabricados a partir de então. Essa pode ter sido a inovação mais importante na história da tecnologia dos semicondutores. Isso porque o processo planar torna mais fácil encolher transistores e interligá-los, o que permite que Bob Noyce possa ligar vários transistores em um circuito integrado, o que hoje é conhecido como microchip. No Vale, tudo se baseia em mudança. Nós mudamos de pequenos transistores para chips, que eram ainda menores. E isso foi só o começo. O Pentágono, ansioso por aproveitar esta nova tecnologia, se torna o maior cliente da Fairchild. Em apenas 2 anos, contratos como os do míssil Minuteman alavancam as vendas anuais da Fairchild de 500 mil a 20 milhões de dólares. Gordon Moore, um dos 8 fundadores, é o responsável pela pesquisa e desenvolvimento, uma função que exige olhar para o futuro, que ele enxerga com uma clareza impressionante. Me pediram para escrever um artigo para uma revista de eletrônica.
Eles queriam que eu previsse o que ia acontecer nos 10 anos seguintes na área de componentes eletrônicos. Então Moore começa a observar e percebe que a cada ano os circuitos possuem o dobro de transistores que possuíam no ano anterior. Então eu fiz uma previsão ousada de que a complexidade ia continuar dobrando a cada ano durante os 10 anos seguintes. Iríamos de 60 componentes para 60 mil, uma expansão de 1000 vezes nesse período de tempo. Mas quem se importa com quantos transistores podem ser encaixados nesses espaços minúsculos? Eu posso garantir que essa é uma das ideias mais importantes da atualidade. A previsão de Moore de um aumento exponencial no número de transistores em um chip de silício se tornou conhecida como Lei de Moore. A Lei de Moore foi uma descoberta extraordinária, porque ela mostrou que, pela primeira vez na história, nós podíamos evoluir e inovar as coisas cada vez mais rápido. A Lei de Moore garantiu que o Vale do Silício teria um crescimento econômico enorme. Daria para criar mais produtos em um ano com o mesmo dinheiro do ano anterior. Isso ia levar a 50, 60 anos de um crescimento monstruoso. Os circuitos integrados atuais utilizam até 16 bilhões de transistores apenas num circuitinho. Muito além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Mas continua sendo uma manifestação do progresso da Lei de Moore. Mas, durante a década de 60, apesar dos vários sucessos da Fairchild, a maioria de seus fundadores ficou inquieta. A Fairchild tinha um talento absurdo. Absurdo. Uma quantidade infinita de um talento genial para a engenharia. Se eles tivessem continuado juntos, teria sido a primeira companhia de $1 trilhão. A verdade é que, com aquelas personalidades, eles nunca iam continuar juntos. Em 1961, tem início a divisão da Fairchild. Jay Last e 3 outros fundadores partem para abrir sua própria companhia de chips, a Melco. Pouco depois, Eugene Kleiner fundou o que se tornaria uma das maiores entidades de capital de risco do Vale, a Kleiner Perkins. Bom, a Fairchild explodiu. E com isso espalhou todas essas sementes pelo vale. E isso criou o Vale do Silício, que a gente conhece como espaço físico. Por isso que é o Vale do Silício. E um dos motivos para isso ter acontecido aqui é que na Califórnia é ilegal colocar uma cláusula de não concorrência em um contrato de trabalho. Então fica fácil para as pessoas abrirem novas companhias sem o risco de um processo. Esse é um dos motivos para a gente ver esse fenômeno de novas empresas surgindo a partir de outras. Entre as Fairchildren, a mais conhecida hoje é fundada em 1968, quando Bob Noyce e Gordon Moore decidem que é sua vez de se tornar independentes. Noyce e Moore tinham uma visão para sua nova companhia, a Intel. Eles usariam seu domínio do silício para transformar o mundo dos computadores. Mas estes símbolos do sucesso do Vale logo enfrentariam obstáculos que quase os destruiriam. Todo mundo ficou com medo. Eu fiquei, eles ficaram. Todo mundo ficou com medo. Hoje, a Intel é um colosso. Uma das líderes mundiais na fabricação de chips. Exatamente o resultado que seus fundadores Bob Noyce e Gordon Moore esperavam. O crescimento da Intel foi espetacular, mas com períodos assustadores. Uma história que revela um dos principais elementos do Vale. O Vale já viu esse ciclo de ascensão e queda há décadas. É um legado que passa de uma geração para outra. A resistência do Vale é admirável, porque já houve vários momentos em que parecia que o fracasso ia ser definitivo e que ia ser o fim. Em 1968, o ano da fundação da Intel, Moore e Noyce partem para uma missão. O silício já havia liberado o potencial dos circuitos. Agora, Noyce e Moore querem levá-lo a um novo campo, memória eletrônica. Então, em 1970, eles apresentam a memória de acesso aleatório dinâmica, ou DRAM, uma grande inovação na tecnologia dos semicondutores. Com os semicondutores, os Estados Unidos estão na liderança de uma tecnologia crescente que pode ser utilizada em tudo, de torradeiras a robôs. Nós tivemos o monopólio dessa tecnologia durante uns 7 anos, o que nos deu uma boa oportunidade para se estabelecer. Foi muita sorte. Nós desenvolvemos a tecnologia exata. Mas sua sorte logo mudaria. Tudo começou porque os japoneses eram grandes clientes e eles quiseram ver as fábricas.
E o Bob, sendo extrovertido do jeito que ele era, disse, claro, podem vir ver as fábricas. Eles mandaram ônibus cheios de pessoas. Vieram 3 ou 4 ônibus grandes e eles passaram meio-dia olhando as nossas fábricas. Em matéria de computadores, ninguém é melhor que os norte-americanos. Mas toda esta tecnologia de ponta levou a uma grande ansiedade na indústria. Eles se preocupam com espiões. Cada pessoa sabia o que observar. Eles tiraram fotos, depois voltaram para o hotel à noite e ligaram os pontos. E eles descobriram como vencer no nosso próprio jogo. Em 1985, as fabricantes de DRAM japonesas superam a Intel e outras fabricantes norte-americanas por uma grande margem. Observamos, no primeiro semestre, uma queda de 42 milhões. E logo a Intel é forçada a tomar uma medida drástica. Nós decidimos parar de fabricar a DRAM. Foi meio traumático, mas inevitável. A Intel, fabricante líder de chips de processamento, anunciou hoje que irá despedir empregados. A Intel fecha suas fábricas de chips de memória e demite cerca de 2.000 funcionários. O que está acontecendo com a Intel não é um fenômeno isolado. Conforme outras fabricantes de chips também demitem funcionários. Muitos dos cargos perdidos para esta crise podem desaparecer para sempre. Foram dias de pânico, realmente foram. Não tem como se recuperar de um colapso econômico dessa escala. Ao todo, o Vale demite mais de 10.000 funcionários. Famílias perdem casas. Casamentos desmoronam. Existem momentos em que os especialistas dizem, já era, é o fim. Mas não é. Até hoje, todo mundo que previu a queda do Vale do Silício acabou descobrindo 2, 3, 4 ou 5 anos depois que tinha errado e que vinha uma nova era. Para a Intel, a nova era é um produto cujo futuro ainda não é claro, mas que se tornará a base dos aparelhos que utilizamos todos os dias. O microprocessador, que é capaz de operações mais complexas que a DRAM. Ele pode adicionar e subtrair, comparar números, mover dados de um lugar para o outro. Então, de uma forma genial, na minha opinião, eles fizeram o que toda companhia deve fazer. Eles abandonaram a área em que eram bons para assumir uma área em que podiam ser melhores. Então eles decidiram mudar, virar 180 graus. E o resto do Vale meio que seguiu isso. Microprocessadores possibilitam fazer computadores menores, mais rápidos e mais fáceis de conectar em redes do que nunca. Na década de 90, a Intel controla cerca de 80% do mercado de microprocessadores, que na era dos computadores pessoais cresce astronomicamente. E o resto do Vale também se recupera. Houve uma nova geração de startups. Muitas pessoas que foram demitidas foram para novas startups e houve um processo de recombinação. E isso ilustra porque o Vale é tão resistente. É essa habilidade de se desdobrar quando a situação não está boa. Uma habilidade que logo seria testada novamente. Pouco mais de uma década após sua experiência de quase morte, o Vale seria assolado por um dos eventos mais devastadores de sua história, a crise.com. Em 1995, tem início a maior expansão econômica da história do Vale do Silício, que iria elevá-lo a um novo patamar, mas também desafiar sua resistência. Com o surgimento do Netscape, um navegador da internet acessível, milhões de pessoas são atraídas ao novo universo aparentemente ilimitado. Os sites estavam cada vez mais sofisticados e começaram a ser criadas várias ferramentas para fazer coisas como compras online. Os capitalistas de risco foram espertos o suficiente para dizer isso vai ser grande. A gente tem que marcar o território para cada subdivisão possível do mercado. A gente tem que encontrar as novas startups e investir nelas. Você tem o direito de ficar onde está. As.com compraram horários na televisão. Fizeram comerciais até no horário do Super Bowl. 30 segundos custavam $2 milhões e elas compravam um minuto inteiro. E a Pets.com foi uma delas. Eu gostei da bermuda. Por algum tempo, Wall Street fica fascinada com o que está acontecendo no Vale.
Em 2000, o valor da Nasdaq, um índice de ações tecnológicas, alcança um valor recorde. O valor impressionante das ações tecnológicas deixa Wall Street agitada hoje. Mas várias das ações crescentes são de startups, como Pets.com e Webvan.com, que ainda não apresentaram lucro. Em março de 2002, os investidores começam a reconsiderar e a Nasdaq começa a cair. Perdemos 24 bilhões, segundo a S&P. 20% menos lucro do que no último bimestre. O mundo todo está decepcionado com a gente. Todas as ações começaram a cair. E todas essas empresas eram castelos de cartas. Então, num período de 4 meses, milhares de companhias morreram, literalmente morreram, da noite pro dia. O que sobe tem que descer, a roda gira. Companhias que meses antes pareciam seguras, como Pets.com, Webvan, eToys e DrCoop.com, desapareceram para sempre. Depois do estouro da bolha no ano 2000, nas entidades de capital de risco, só se ouvia o fim do software corporativo, das ferramentas de busca, da publicidade online, já era. Como a gente foi idiota de achar que isso podia dar certo? Enquanto isso, os empreendedores estavam trabalhando sem parar. Eles continuaram inovando. E poucas pessoas têm um papel tão importante no ressurgimento do Vale como o grupo que, em 1998, funda o PayPal, a startup que resolveu um grande problema do comércio eletrônico, como mover dinheiro com segurança e rapidez. O PayPal possibilita isso vinculando pagamentos a um e-mail. De repente, os pagamentos eram feitos em segundos ou minutos, em vez de dias ou semanas. E isso permitiu que os vendedores vendessem bem mais rápido e os compradores recebessem as coisas bem mais rápido e, por isso, compravam mais. Depois do lançamento, em outubro ou novembro de 99, nós fechamos o ano com cerca de 10 mil usuários. E depois do primeiro semestre de 2000, já tínhamos 5 milhões. PayPal tornou-se tão essencial para a gigante dos leilões eBay que em 2002 a eBay compra o PayPal, tornando vários fundadores e funcionários da empresa ricos. Eles utilizam seu capital e seus contatos para iniciar novas companhias. Em uma época de investimento escasso no Vale, eles se tornam as figuras principais e ficam conhecidos como a máfia PayPal. Depois que a gente vendeu o PayPal para a eBay, a gente pôde se tornar investidores anjo. E tinha um vácuo no mercado, então acabou que 80% do mercado era de capital privado. E algumas daquelas companhias se deram muito bem. As startups financiadas pela máfia PayPal valem mais de 100 bilhões de dólares. Não acontecia uma coisa assim no Vale do Silício desde a época da Fairchild Semiconductor, quando os fundadores se separaram e então fundaram várias outras companhias no Vale. O Vale ia desaparecer com o surgimento da concorrência japonesa. Depois, o Vale ia desaparecer com o estouro da bolha.com. Mas o que aconteceu em vez disso foi que o Vale, de algum modo, se curou sozinho. E é por isso que eu digo que a maior inovação do Vale do Silício deve ser o próprio Vale. É uma seleção natural. Só uma parcela sobrevive. Mas as que sobreviveram duraram até hoje. A gente ainda tem a eBay, a gente ainda tem o Google, a gente tem várias companhias criadas na época da bolha.com. Na verdade, se você for ver o gráfico do uso do comércio eletrônico durante a bolha.com e depois que ela estourou, é uma linha quase reta subindo. Nem dá para perceber a morte de milhares de companhias. O Vale continuou crescendo. E essa é a moral oculta, é isso que a gente entende aqui. Você vai beijar muitos sapos, vai se envolver em muitas startups que vão falir. Mas você vai encontrar a certa, e quando encontrar o sucesso, ele vai ser inimaginável. A Tesla não está trabalhando com a GM, Ford, Honda ou BMW. O Vale do Silício adora comemorar seus sucessos. O Facebook acabou de atingir 2 bilhões de usuários. Mas fica impressionado com a persistência de alguns problemas muito arraigados. Outra polêmica no Vale do Silício. 20 pessoas já foram demitidas após uma investigação da cultura de assédio. O Vale do Silício foi abalado na última semana pela Apesar de toda a receptividade e colaboração, essa é uma cultura forjada por um modelo masculino de comportamento. Fica difícil para uma mulher prosperar.
É preciso estar disponível 24 horas por dia. É preciso trabalhar muito. A não ser que se tenha muitos recursos em casa, não dá para ter uma família e trabalhar no Vale. E temos que mudar isso. Apesar de o Vale ser famoso por sua riqueza, milhares de pessoas não conseguem pagar por uma residência. A gente tem a maior comunidade sem teto dos Estados Unidos em San José. Em parte porque o clima é muito bom, mas também em parte porque nós temos uma economia que força as pessoas até o fundo do poço, quando elas não estão subindo até o topo. E isso é uma situação difícil de se negociar. Existem desvantagens em ser um epicentro assim. As oportunidades não são iguais para todo mundo. O custo de vida é um absurdo. O trânsito aumentou muito por aqui. Então, existem várias coisas que criam problemas aqui. A desigualdade socioeconômica é um problema bem difícil de resolver. Mas apesar dos muitos problemas do Vale, a cultura que se desenvolveu aqui ainda pode levar algumas pessoas a níveis inimagináveis. Nós trabalhamos nesse serviço Em matéria de tecnologia, essa é a capital do mundo. Estar aqui é um jogo bem diferente. O Vale do Silício vive em uma espécie de ciclo infinito. Os melhores engenheiros estão aqui. Por quê? Porque é aqui que as companhias começam. Por quê? Porque é aqui que estão os capitalistas de risco e eles financiam essas companhias. E por que eles estão aqui? Por causa dos melhores engenheiros. Por que os melhores engenheiros estão aqui? Por causa das companhias. Esse é o ciclo infinito da vida no Vale do Silício. Yan Kun nasceu e cresceu na Ucrânia. Eu mesmo tive que usar um ábaco na escola porque a gente não tinha calculadora. Eu me lembro de ver meu primeiro computador e ficar impressionado. Era fascinante para mim, parecia coisa de outro mundo. Em 1992, aos 16 anos, Kun imigra com sua mãe para a Califórnia. Seu pai fica para trás. Parentes os ajudam a alugar um apartamento barato que por acaso fica em Mountain View, no Vale do Silício. Os primeiros 5 ou 6 anos nos Estados Unidos foram difíceis. A gente morou em alojamento público, precisou de auxílio financeiro, cupons de alimentação. Foi difícil em muitos níveis. Com certeza não foi fácil. Kun termina o ensino médio e segue seu interesse em computadores em uma faculdade estadual. Mas um encontro casual leva a um emprego na equipe de segurança de rede na Yahoo, onde ele se beneficia de uma antiga vantagem do Vale. O recrutador que ia me contratar me explicou o conceito incrível das Stock Options. Eu não sabia nada sobre isso. E eu me lembro de estar na sala de conferências da Yahoo falando sobre estar na companhia. E ele disse, se você trabalhar meio período, não podemos dar Stock Options. E então eu pensei, e o que são Stock Options e por que eu iria querer? Na Yahoo, Kun faz um amigo, Brian Acton, que o ajuda em tempos de dificuldade. A morte de seu pai na Ucrânia e a de sua mãe quando ele tinha 24 anos. Kun e Acton permanecem na Yahoo até 2007. Então liquidam suas Stock Options e deixam a empresa. Eu queria muito criar uma coisa minha, eu só não sabia o que era. Então, em 2009, ele tem uma ideia. Começou quando eu comprei um iPhone. Kun fica aborrecido por perder ligações de seus amigos quando está na academia. Então, cria um aplicativo que as pessoas podem usar para avisar os amigos se estão ocupadas ou não. Ele o batiza de WhatsApp e abre uma empresa para vendê-lo. A Apple concorda em oferecê-lo na App Store. E foi um grande momento porque me deu uma sensação de conquista. Foi tipo, eu consegui. Fiz uma coisa com as minhas próprias mãos. E agora, qualquer pessoa no mundo com um iPhone pode usar o que eu fiz. Não tem como descrever essa sensação de conquista. Aí, ficamos felizes no lançamento e muito decepcionados quando ninguém usou. Mas Kun não desiste e reprograma o WhatsApp para um mercado em que vê a abertura. Mensagens de texto. Era muito caro mandar uma mensagem para alguém em outro país. Mandar uma foto para alguém em outro país ou até um SMS era caro demais. Então, Kun contorna as redes de SMS das companhias telefônicas.
Nós podíamos usar a internet, assim como a Google, como a Netflix, como todas as empresas. Ao trocar o SMS pela internet, o WhatsApp pode oferecer um serviço global ilimitado por cerca de $1 por ano. E ele decolou. Simples assim. Foi como acender uma lâmpada. Lançada no verão de 2009, a segunda versão do WhatsApp logo ganha milhões de usuários pelo mundo. Brian Acton se une a Kuhn na direção da companhia. E logo a Sequoia Capital, uma líder em investimentos no Vale, quer conversar. Quando a gente se falou, eles já tinham mais ou menos uns 8 milhões de usuários ativos. Mais da metade das pessoas que tinha baixado o WhatsApp usava o aplicativo todo dia. A gente se preocupa com a utilização diária. E ter uma utilização diária de mais de 50% é extraordinário. A Sequoia acaba investindo quase $60 milhões no WhatsApp. Crescemos bem rápido. E os usuários eram fiéis na utilização do produto. O WhatsApp tinha ficado maior que o Twitter, em matéria do número de usuários interagindo com o serviço diariamente ou mensalmente. Em 2012, o crescimento vertiginoso do WhatsApp chama a atenção de Mark Zuckerberg. Qual é a grande ameaça ao Facebook agora? O Instagram? O WhatsApp? Surgem essas novas redes sociais que ameaçam o Facebook. E o que o Facebook faz? Ele gasta bilhões comprando o WhatsApp só para ele não se tornar um concorrente. Em 2014, Zuckerberg faz uma oferta. O Facebook acabou de comprar o WhatsApp por impressionantes... Um acordo de $19 bilhões. É um dos maiores negócios da história do Vale. Foi a maior compra do Facebook. Com seu investimento de $60 milhões, a Sequoia lucra $3 bilhões. E Kuhn assina o contrato na porta do edifício em Mountain View, onde costumava receber auxílio à alimentação. Hoje, o WhatsApp é utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas. Não existe absolutamente nenhuma chance de eu ter conseguido fazer o WhatsApp fora do Vale do Silício. Não mesmo. Este lugar é mágico. Existe um elemento de instabilidade e imprevisibilidade. É por isso que é tão difícil recriar o Vale do Silício. Não tem como apenas pegar a fórmula e levar ela para outro lugar. Isso exige tempo, exige várias contribuições e interações diferentes. Mas, simplesmente, não dá para prever. E essa é a beleza disso. Esse vale supera todos. E supera em vários quilômetros. E essa distância está aumentando. Então, só dá para presumir que o vale vai seguir em frente. Que ele vai continuar sendo o líder mundial. Que ele vai continuar sendo a capital da revolução digital por muitos e muitos anos. Versão brasileira Vox Mundi.